sejam muito bem-vindas a mais um Confraria de Mulheres, esse espaço pensado para nós mulheres, para a gente juntas aprendermos com as mulheres extraordinárias da Bíblia. Aquilo que é para fazer, aquilo que dá para produzir, aquilo que dá para crescer e também aquilo que não é boa ideia, não dá para fazer. E hoje nós vamos aprender com uma mulher que é muito criticada. Mas será que é justa essa crítica que fazem a querida Marta? É isso mesmo, Marta, irmã de Lázaro, irmã de Maria, uma excelente anfitriã. E a história de Marta está contada ali em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Será que você pode abrir sua Bíblia comigo? Lucas 10, a partir do verso 38, diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. É muito comum a gente ver as pessoas criticando Marta. Ah lá, Marta. Ah, ocupada e inquieta com muito serviço. Ah, Marta ansiosa. Ah, Marta que trabalha muito. Ah, Marta que não para aos pés do Senhor. O problema aqui não é o serviço. Marta era uma serva, uma mulher dedicada ao serviço e que prova a sua devoção ao Senhor. Acho que uma coisa tão linda, gente, é quando alguém para, por exemplo, para preparar a refeição para a gente. Você já parou para pensar que gesto de amor que é você preparar comida para quem você ama? Você servir as pessoas com aquilo que você faz? É tão lindo. Eu costumo postar uma frase de vez em quando que eu ouvi uma vez e é exatamente isso. O amor é o que o amor faz. Quando você ama alguém, você serve essa pessoa, você presta contas a essa pessoa, você não vive de uma maneira autônoma, né? Está totalmente ligado àquilo que se eu amo, eu respeito, se eu amo, eu ajudo, se eu amo, eu quero estar perto, se eu amo, eu sirvo, né? Então, o serviço e o amor, eles caminham juntos. Então, certamente, a motivação do coração de Marta era propiciar conforto para Jesus e seus discípulos. Ela queria certamente fornecer a eles um tempo de alívio num lugar que era árido, que era difícil, eles andavam longas distâncias, né? E também providenciar alimentação. Pensa comigo, gente, há uma alimentação para no mínimo 13 pessoas. Jesus andava com seus discípulos, então para no mínimo 13 pessoas, homens que caminhavam longas distâncias, então provavelmente eles tinham muito apetite. Numa época que não tinha água encanada, não tinha delivery, não tinha uma série de facilidades que a gente tem hoje, não tinha geladeira, não tinha fogão a gás, não tinha micro-ondas. A gente podia aqui enumerar e as dificuldades de Marta. Chega, né, indo eles de caminho, ou seja, Jesus não mandou provavelmente um mensageiro avisando: ó, Marta, nós vamos aí almoçar, né? Provavelmente ela foi pega de surpresa e imediatamente ela começou a se movimentar para trazer facilidade, para trazer fluidez, para trazer refrigério, para trazer alimento para o Senhor, né? Então, certamente ela estava sendo movida pelo amor, pela sua devoção e pelo seu interesse de produzir, de atender a necessidade daquele grupo que estava na sua casa. E as pessoas às vezes pensam: ah, tá vendo? Mas aí, ó, Maria estava lá sentada aos pés. O erro de Marta não foi o serviço. Um dos erros de Marta foi criticar Maria, sua irmã, enquanto ela estava ali recebendo o ensino de Jesus. Ela achou que ela era melhor do que Maria de repente, porque minha irmã está aí fazendo nada, enquanto eu estou aqui me matando para atender as necessidades, e ela não está fazendo nada, ela não está cooperando. Esse foi o primeiro erro de Marta, se julgar melhor do que Maria, sua irmã, e achar que aquilo que ela estava fazendo não era importante. O segundo erro foi ela interromper Jesus e corrigir Jesus. Senhor, o senhor não se importa? Quer dizer, ela questionou o amor de Jesus, ela questionou a percepção de Jesus, quando ela falou: o senhor não se importa que minha irmã me deixe servir só? Ou seja, Marta estava muito focada naquilo que ela estava fazendo para servir Jesus e ela, por isso, desprezou o que a sua irmã estava fazendo para servir Jesus e o fato de Jesus não interferir com isso, não mudar.
né? O fato de Jesus não falar, Marta, Maria, vai ajudar a Marta, sua irmã, que está lá preparando comida para a gente, né? Não era nem lícito as mulheres se assentarem aos pés de um mestre para aprender. Então, talvez Marta estivesse estranhando aquela situação. E Jesus, então, entra com a correção e dizendo, Marta, Marta, andas inquieta e ansiosa em muitos serviços, né? Essa tradução, ela usa exatamente você está preocupada e inquieta. É uma característica da gente, né, meninas? Fala sério. Uma dona de casa, cuidando das coisas de casa, buscando suprir as necessidades de um grupo, comida, bem-estar. Você está recebendo um grupo na sua casa, você quer receber da melhor forma. Então, o problema não é receber da melhor forma. O problema é que ela estava inquieta, preocupada, ansiosa e focada totalmente nisso, como se só isso fosse bom. Como se essa fosse a melhor parte. E esse é o nosso grande equívoco. Às vezes a gente se desvia em muitas distrações. A gente está até servindo Jesus, mas com algo que não é tão importante. A gente às vezes uma coisa muito simples. Você vai, por exemplo, para uma ministração. Você vai ministrar a palavra, por exemplo. E às vezes você se preocupa mais com a roupa que você está usando, com a bijuteria que você vai usar, com o cenário do congresso, com as flores que vão ter no palco, do que com a preparação espiritual para aquele evento. Isso eu estou ilustrando só um exemplo, né? Tantas coisas tomam a primazia do Senhor e da busca do Senhor na nossa vida. Às vezes a gente gasta mais tempo no Facebook, mais tempo na internet, mais tempo no Instagram, mais tempo com a moda, mais tempo no cabeleireiro. A gente gasta tanto tempo em coisas que não estou dizendo que são importantes, mas não são primordiais, não são as mais importantes. E às vezes a gente se empenha e se cuida tanto da aparência, cuida tanto da beleza, cuida tanto da saúde. E é legítimo fazer isso, gente? É legítimo fazer isso. Só que se você não cuidar do coração, se você não cuidar do espírito, se você não cuidar da sua comunhão com Deus, é esforço vão. Inclusive a palavra diz que é o coração alegre que aformoseia o rosto. E um coração alegre, gente, a fonte é só Jesus. O resto é tudo paliativo. O resto é tudo parede. Jesus é a porta. O resto é parede. Mas a gente gasta muito tempo, demanda tempo, energia, dinheiro, naquilo que é passageiro, naquilo que é temporário. E naquilo que é eterno, a gente gasta ali uns 5, 10 minutos no máximo, às vezes bocejando e entediado. A gente se prepara mais fisicamente ou visualmente para algumas situações, para algumas ocasiões, do que espiritualmente. Eu me lembro quando o Miguel, meu filho, estava para se casar, eu orava muito e pedia para Deus, Deus, nós estamos cuidando de muitas coisas. Nós estamos cuidando, ajudando, auxiliando os meninos no cumprimento do sonho deles, de uma cerimônia bonita, de uma decoração bonita. Nós estamos aqui, Senhor, comprando um terno bonito para o Miguel se casar. Mas isso não é o mais importante. Eu dizia isso em todas as minhas orações. Senhor, a festa não é o mais importante, o vestido não é o mais importante, o terno não é o mais importante. O mais importante é que o Senhor vá. Como o Senhor foi nas bodas em Caná da Galileia e transformou a água em vinho, o Senhor vai no casamento do Miguel, porque essa cerimônia é para selar uma união diante do Senhor. Jesus, vá a essa cerimônia. Vá, Jesus, oficiar essa cerimônia. Vá, Senhor, colocar as mãos sobre o Miguel, sobre a Thaís, e abençoa esse casal, essa família que está nascendo. A nossa oração era essa, Senhor, se toda essa preparação é só aparência, é nada, é vã. E eu fico tão feliz, gente, tão grata ao Senhor, porque Ele foi no casamento do Miguel. Eu me lembro das pessoas falando do estado de adoração que os noivos estavam. Teve um momento que o Miguel e a Thaís, eles se esqueceram até um do outro e eles começaram a prestar o culto deles ao Senhor. E aquilo foi tão precioso e a gente sentia a doce presença do Senhor ali conosco. Essa é a melhor parte. A presença do Senhor conosco. A roupa fica velha, a moda muda, os preparativos, às vezes, de um cenário, isso tudo é passageiro, às vezes se torna até descartável. Mas a presença do Senhor modifica, a presença do Senhor cura, a presença do Senhor santifica, a presença do Senhor restaura. Então é a presença do Senhor que nós temos que buscar.
Por isso que Maria escolheu a melhor parte. E nós vamos falar em outra confraria sobre Maria, mas agora eu quero me reter em Marta. O problema de Marta não era o serviço, mas a motivação com a qual ela estava servindo. Se nós colocamos o Senhor no centro, todas as coisas vão orbitar ao redor dele. Ele vai ter a primazia. Ele é a pessoa mais importante. Ele estar ali é o mais importante. E não o que se faz para ele. Tem gente que serve tanto Jesus, que não tem tempo de oração, não tem tempo de leitura da palavra. Não, mas eu estou fazendo a obra de Deus. E é por isso que eles vão ouvir naquele grande dia. Mas, Senhor, em teu nome profetizamos, curamos, expelimos demônios. E vão ouvir: fiquem longe de mim, eu não te conheço. Porque para conhecer tem que passar tempo junto. Para conhecer tem que comer junto, tem que ficar junto. Para conhecer tem que conversar muito, ouvir muito. O Senhor quer ser conhecido de nós e se deixar conhecer, se dar a conhecer a nós. Então, preste atenção onde você está colocando a sua prioridade. Sirva sim, trabalhe sim, sirva Jesus sim. Seja uma Marta, mas uma Marta com o coração e a motivação restaurados totalmente pelo Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida e que você faça a oração correta, pedindo ao Senhor para ajustar o seu coração. Ele te chamou, sim, para desenvolver muitos serviços, mas que você seja guiada pelo Espírito de Deus, buscando primordialmente, com primazia, a presença dEle em tudo que você faz. Amém? Muito bem, agora nós vamos chamar para essa conversa o nosso profissional de plantão. E o nosso profissional de hoje é a minha querida doutora Elaine Wiesel, que é nutróloga e é uma pessoa que cuida da nossa saúde. Elaine, querida, a pergunta de hoje é: o que você acha dos inibidores de apetite? Fala pra gente, Elaine. Inibidores de apetite não são santos remédios. Algumas vezes, Helena, as pessoas fazem uso desse tipo de medicamentos sem imaginar o efeito colateral que ele pode trazer para a nossa saúde. Tem estudos que falam de dores de cabeça, dores nas articulações, dores na menstruação, dores de estômago, problema de intestino, insônia, problemas de comportamento. Então eu ainda fico com a base. Primeiro, acerte a sua base. Acerte a sua alimentação, acerte seu sono, acerte um exercício físico e, se necessário, um inibidor de apetite, porque existe um grupo de pessoas que tem polimorfismos genéticos num gene que se chama FTO. E esse gene, ele tem um distúrbio na questão do eixo saciedade. Então, essas pessoas precisam, muitas vezes, além da dieta, de priorizar proteína no café da manhã, de fazer um exercício, um jejum que ajuda nesse gene. Muitas vezes, eles precisam de um inibidor de apetite mais natural. Substâncias como citros aurantios, como Garcinia cambogia, como Gimenez silvestre, como caraluna, como folha magra. São substâncias que podem ajudar você, mas minha opinião é que nós temos que tomar cuidado com os inibidores de apetites alopáticos, porque eles podem sim inibir sua fome, te dar saciedade, impedir você de absorver gordura, porém junto você terá efeitos colaterais que podem roubar a sua qualidade de vida. Obrigada, Elaine, muito obrigada mesmo pelo seu ensino, você é 10. Agora nós vamos para aquele momento onde a gente compartilha as nossas dicas, as coisas que a gente testa aqui em casa, aprendeu ao longo da vida e que deu muito certo, e os livros que têm transformado meu coração. Então vamos lá para a dica de livro e a dica prática para o dia a dia de hoje? E aí, mulheres maravilhosas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindas a esse nosso tempinho aqui, onde a gente troca dicas úteis, dicas de livro e de outras coisitas mais referentes ao nosso universo feminino e as questões da economia, do lar, a beleza, o bem-estar, né? Então a gente está aqui hoje para compartilhar esse tipo de dica. Esse quadro é pensado para isso. E a gente sempre começa com dica de livro. É isso mesmo. Helena, mas eu não li nenhum. Gente, a palavra de Deus diz assim, que quando a gente aprende alguma coisa, a gente deve colocar em prática, né? Porque senão a gente é como aquele homem tolo
que edifica a casa sobre a areia. E no dia da adversidade, ela não vai prevalecer. Mas aquele que coloca em prática o que aprende é aquele que vai ficar forte, é comparado ao homem que edifica sua casa sobre a rocha. É claro que isso está se referindo à palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática. Mas bons conselhos também contam. Então, gente, ler é muito importante. A Helena, eu não gosto de ler, Helena. Eu também não gostava. Mas peço ao Senhor para te dar essa habilidade. Primeira coisa, porque você precisa de ler a Bíblia. Questão de sobrevivência, gente. Ler a Bíblia não é uma opção, não. Ler a Bíblia é o veio através do qual a gente conhece mais Deus. Ó, caiu meu brinco, meninas. Não tem problema. Não tem problema. Fica aqui, depois eu coloco ele de novo. Essas coisas acontecem, né? E a gente não vai editar para que vocês saibam que o brinco da Helena também cai em plena gravação. Sofia, essa eu não vou deixar você colocar no falhas de gravação. Essa a gente já fica aqui direto. Então vamos começar, gente, com esse livro maravilhoso do Francis Schaeffer. Francis Schaeffer é um homem que eu conheci a sua obra há pouco tempo e tem me abençoado poderosamente, aberto assim os meus olhos para uma série de coisas. E esse livro dele é um livro que eu recomendo. O Deus que se Revela. O Deus que se Revela. É da editora Cultura Cristã e você pode acessar essa editora no www.editoraculturacristã.com.br, ok? E o subtítulo está assim: Contra o silêncio e desespero do homem moderno, podemos conhecer o Deus que intervém, porque ele se revela. A contracapa diz assim: o Deus que se revela forma com a morte da razão e o Deus que intervém, são outros dois livros, a trilogia clássica de Schaeffer. É o último da trilogia. Segundo o autor, este livro trata de como podemos vir a saber e como podemos saber que sabemos. Muita calma nessa hora, parece um pouco confuso, mas não é não. Assim, Schaeffer pondera que o pensamento moderno está fundamentalmente errado em suas posições quanto a como sabemos e o que sabemos. Então, às vezes, a gente vem para Deus com toda a nossa bagagem, né, de conhecimento, influenciado pela filosofia, pelas ideologias contemporâneas, e às vezes a gente enxerga Deus de uma maneira torta e as coisas de uma maneira enviesada, porque não enxergamos a maneira de Deus. Contrastando com o silêncio e desespero do homem moderno, Schaeffer mostra que podemos de fato conhecer o Deus que intervém porque ele se revela. Qual será, a longo prazo, a importância de Francis Schaeffer? Tenho certeza de que não estarei errado ao saudar Francis Schaeffer, que enxergou bem mais do que a maioria de nós e agonizou sobre a sua percepção bem mais intensamente do que nós, como um dos verdadeiramente grandes cristãos de seu tempo. Isso é um comentário de um outro escritor. Então, o Deus que se revela também faz parte da trilogia, que eu sugiro a você que você leia toda a trilogia, ok? A morte da razão, o Deus que intervém e o Deus que se revela. A morte da razão, o Deus que intervém e o Deus que se revela, de Francis Schaeffer. A gente passa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E por isso eu deixei essa sugestão para um pouquinho mais tarde, né? Que eu espero que nessas alturas vocês já estejam ficando craques aí na leitura, ok? É um livro fino, fácil de ler, mas com uma linha de raciocínio fantástica e que vai exigir um pouco mais de nós. Aqueles livros que às vezes a gente tem que voltar e ler a página de novo, mas que você não vai se arrepender por isso, porque vai transformar realmente a sua maneira de ver as coisas. Então, fica aqui a minha dica. E a nossa dica prática de hoje é uma dica de bem viver. Como assim, Helena? Dica de bem viver? De vez em quando eu compartilhei com vocês aqui algumas coisas que a gente pode fazer para tornar a nossa jornada mais leve. E cá entre nós, né, meninas? Os últimos dias têm sido tão densos, tão pesados, por causa de tudo aquilo que o mundo inteiro está enfrentando com essa pandemia, mas, sobretudo, com as dificuldades que o nosso país está enfrentando. Esse nosso país maravilhoso, mas também cheio de dificuldades e desafios. Então, eu quero convidar você, vem comigo para uma dica de bem viver
mas eu quero mostrar a vocês na prática algo que eu faço e que alivia bastante a carga. Vamos lá? Onde quer que eu esteja, Senhor. Tempo de me aquietar, ouvir sem precisar falar. Tempo para agradecer. Tempo de te contemplar. É a beleza da tua companhia. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Do lado de fora, és o meu tesouro e estás dentro de mim. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. É isso aí. Virou uma prática pra gente durante essa pandemia, me fez ver as coisas de outra maneira, de perceber outros detalhes da vida e de principalmente ser grata. Grata por cada amanhecer, grata por assistir a cada anoitecer. Deus abençoe vocês e a gente volta no próximo Confraria com mais dicas. É isso aí. Eu espero que essas dicas, os livros, a palavra tenha ministrado o seu coração e também os conselhos dos nossos queridos profissionais de plantão. Por hoje a gente fica por aqui, mas se Deus quiser, na próxima semana tem mais Confraria de Mulheres. Até lá! Podemos? Podemos! Conseguimos! Conseguimos! Fica então a minha dica. E a gente... Não, a gente não se vê na próxima confraria. Agora é outra dica. Sofia, não me dá ideia errada não, Sofia. É isso aí. O avião vem. Vamos esperar ele passar.